Oi, gente! Hoje eu vou trazer um vídeo muito especial que muita gente me pediu no Insta depois que eu postei um vídeo falando sobre a minha leitura bíblica anual que eu completei. E uma das perguntas que mais me surgiu foi: como você conseguiu começar a ler a Bíblia e, melhor, como você conseguiu se manter lendo a Bíblia? E com base nessas perguntas que vocês me fizeram, eu selecionei 5 métodos que eu usei para mim começar a ler a Bíblia e para mim me manter fiel nessa leitura até completar. A primeira dica do primeiro método que eu usei foi ter um propósito extremamente claro na minha mente do que eu queria. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria ser próxima de Jesus, ter intimidade e uma comunhão com Ele. E eu sabia que eu só conseguiria isso através da palavra dele, que era a forma de eu conhecê-lo. Então eu estabeleci um propósito na minha mente e ter comunhão com o Senhor. E era isso que me mantinha fiel todos os dias. Às vezes a gente começa as coisas por emoção, enfim, e acaba perdendo o sentido no meio do caminho. No início a gente lê 5 capítulos por dia e depois já não lê mais nada. Por isso que eu digo que é muito importante ter esse propósito claro na sua mente. Porque quando você tiver uma clareza do que você quer, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ser próxima dele, isso vai te motivar todos os dias a ler um pouquinho mais. Então coloca na sua cabeça que você quer intimidade e comunhão com Deus, e quanto mais isso estiver enraizado no seu coração e na sua mente, mais fiel você vai ser a essa leitura e mais resultados você vai ter. Agora vocês vão ver que o sol pegou um pouco mais. Mas enfim, a segunda dica do segundo método que eu usei foi me prender emocionalmente à minha Bíblia. Como uma sanguínea nata, eu tenho que ter emoção e animação para mim fazer as coisas. E conforme passa o tempo, isso vai se perdendo um pouquinho, né? Porque a gente sabe que a leitura da Bíblia exige muita disciplina, porque nem sempre é confortável, né? Mas o que eu fiz? Todas as Bíblias que eu tinha até então foram meus pais que tinham me dado. E o que eu fiz dessa vez? Eu fui e comprei uma Bíblia que eu gostava, tanto em questão de aparência, como em versão bíblica também, que eu preferi ler NVI, inclusive nessa segunda leitura eu tô na NVI também. Peguei uma versão bíblica que eu me entendia, comprei uma Bíblia com uma capa que eu me identificava, que hoje já não tem mais nada a ver comigo, mas na época fez todo sentido. Eu decorei ela com os adesivos, stickers, e ficou super a minha cara, e aquilo me dava animação para mim ler a minha Bíblia. Além de eu ir ler a Bíblia porque eu tinha o propósito muito claro de ter intimidade e comunhão com ele, eu também ia ler a Bíblia porque eu sabia que eu tinha investido meu dinheiro nela, que eu tinha colocado a minha personalidade nela, e isso me trazia animação na hora de ler. Foi algo que funcionou bastante pra mim. Terceira dica do terceiro método que eu usei. Eu usei um plano de leitura. O que é um plano de leitura? É um planejamento onde tem certinho os versículos, os capítulos que você tem que ler, e no final você dá um checklist para você ver que você leu certinho e qual que você tem que ler depois e não se perder. Serve como um direcionamento da sua leitura bíblica. O plano de leitura, além de te ajudar na organização da sua leitura bíblica para você não se perder, ajuda muito porque traz uma sensação de recompensa no final quando você marca a bolinha do checklist. Tive que dar uma mexidinha aqui, senão não ia aguentar o sol. E para a maioria das pessoas isso pode funcionar muito, porque você marcar aquela bolinha traz uma sensação de recompensa como se estivesse valendo a pena, sabe? Porque além de você ser edificada durante a leitura, você sabe que no final você vai ter aquela sensação de produtividade. Nossa, eu produzi agora, vou marcar isso aqui que eu fiz. Então isso funciona bastante também, principalmente para as pessoas mais focadas, que gostam de ver resultado nas coisas. Quarta dica, e que essa aqui é um pouquinho mais pessoal e que varia dos gostos. Use um soaking durante sua leitura bíblica. Eu não sei bem se é essa a expressão, mas se escreve soaking, vou deixar aqui na tela para vocês. E também vou deixar na descrição do vídeo a playlist no Spotify que eu gostava de ouvir durante a minha leitura. Eu sou muito dispersa, tenho muita facilidade em me distrair com outras coisas e não focar no que eu tô fazendo. Mas como eu tinha um propósito muito claro na minha mente do que eu queria, que era intimidade com Deus, e também estava usando os outros métodos, eu queria muito focar a minha concentração. Então o que eu fiz? Eu comecei a usar o soaking para me ouvir enquanto eu lia a Bíblia. O soaking não é nada mais, nada menos que um fundo musical. Você pode usar para oração, para leitura bíblica, e não só para as coisas da igreja, mas também para usar para ler um livro, para dormir, para relaxar, enquanto você toma banho. Enfim, é algo bem relaxante, e aquela musiquinha ia tirando assim as coisas da minha cabeça, sabe? Ia esvaziando assim,
e conforme ia esvaziando, eu botava o olho na palavra e ficava muito mais fácil a minha concentração e a minha compreensão do que eu estava lendo. Tem pessoas que não precisam disso e que também não gostam de música no fundo da leitura, mas para mim fez muita diferença, principalmente porque não era louvor, não tinha letra, então me ajudava bastante. Eu tô caminhando aos pouquinhos pra cá pra fugir do sol. E a quinta dica, que é sem dúvida a mais importante de todas: comece a sua leitura bíblica orando. Sempre pedir ao Senhor compreensão do que você está lendo, que você consiga absorver o que você está lendo e colocar em prática. De nada vale uma leitura bíblica onde você só está colocando ali os seus olhos, mas não o seu coração. Então peça sabedoria ao Senhor para ler e colocar em prática o que você está lendo. Agora, nessa segunda leitura bíblica que eu iniciei, eu peguei a minha Bíblia e antes de eu começar a ler o primeiro capítulo, eu já orei e falei: Senhor, que nessa leitura, que neste próximo ano, nessa nova fase, eu venha estar compreendendo coisas novas que da primeira vez eu não compreendi. Nada substitui a oração, gente, é muito importante. Ore sempre antes de começar a ler a sua Bíblia. Eu fiz uma oração geral, né? Uma oração geral antes de começar a ler o primeiro capítulo, mas todos os dias, sendo mentalmente ou em voz alta, eu tô ali orando: Senhor, que neste dia, nesse capítulo que eu venha ler, o Senhor venha abrir meu entendimento, para que eu venha compreender a tua palavra, guardá-la no meu coração, colocar em prática e dar um bom testemunho através disso. Enfim, gente, essas são as minhas 5 dicas dos métodos mais preciosos que eu usei para mim fazer essa leitura bíblica, que me edificou muito, que me transformou, posso dizer isso, né? E se você quer saber um pouquinho mais sobre a minha leitura da Bíblia, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na tela também, que tá no meu Instagram, no meu feed. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Vai ser uma motivação para vocês iniciarem a leitura bíblica de vocês. Espero que essas 5 dicas tenham entrado no seu coração, que você venha absorver muito bem todas elas e que elas façam total diferença na sua vida. Na descrição eu vou deixar o link das minhas redes sociais e no meu Instagram, além de eu falar da minha vida como cristã, postar devocionais, eu também falo sobre autocuidado e beleza para as meninas. E é isso, Deus abençoe!